Olá, meus amigos e irmãos, uma boa tarde para todos. Olha nós aqui de volta, olha nós aqui pela infinita bondade e misericórdia de Deus, que a mão forte e poderosa do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa e realizando todos os propósitos do seu coração e desejos do seu coração. Esteja aqui também junto com o pastor Osório, nos abençoando e nos fortalecendo. Meus irmãos, realmente alguém comenta comigo mais cedo um pouco e o comentário está estendido, né, entre as pessoas aí pelo Brasil afora, pelo mundo afora, dizendo: pastor Osório está com um semblante triste, caído. E realmente é difícil. Eu tenho uma grande dificuldade muitas vezes de demonstrar superar algumas dificuldades e não ficar triste, né? Certo de que realmente o pastor Osório está triste porque passa por algumas situações diversas que nós enfrentamos, embates que vêm para sobre nós, mas confiando no Senhor. Nós estamos confiantes no Senhor. A Bíblia diz que aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre, né? E eu quero dizer a todos, a palavra que eu quero ministrar aqui agora para vocês, no coração de vocês, é uma palavra que Deus me proporcionou no meu coração e eu tenho certeza que essa mensagem vai falar muito ao âmbito da minha alma, da sua alma, e nos trazendo refrigério, conforto e tranquilidade. Amém? Mateus capítulo 7, do versículo 24 ao versículo 27. É um texto bem conhecido. Em outra ocasião já até ministrei sobre essa palavra, mas hoje o Senhor trouxe novamente essa palavra ao meu coração e eu quero compartilhar ela com vocês. E eu gostaria que vocês prestassem bem atenção que dentro deste versículo aqui eu quero falar um assunto interessantíssimo que está em torno de nós. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, é semelhante ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, correu os rios e sopraram os ventos, e combateram aquela casa, não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aqueles que ouvem as minhas palavras, não as cumpre, é semelhante ao homem insensato ou louco, né? Em algumas versões, que edificou a sua casa sobre areia. E desceu a chuva, correram os rios e assopraram os ventos, combateram aquela casa e caiu. E foi grande a sua queda. Em outras versões diz a sua ruína. Meus amados irmãos, Jesus trouxe um sermão conhecido, um sermão um pouco duro, uma parábola bem nítida e clara, bem exercida ou assida aos nossos corações de uma forma bem ampla, né? Bem conhecida, sem nenhum tipo de palavra que seja ela contraditória ou que seja ela não do nosso entendimento. Escute, olha o início do texto. Fala sobre um homem sábio e prudente. Sobre um homem que a sua mente, que a sua visão é ampla. A prudência desse homem que o próprio Jesus disse aqui,
Eu traria uma palavra até um pouco assim, no mesmo contexto, no mesmo sentido, mas eu diria que esse homem é um homem visionário, uma pessoa visionária. O que é uma pessoa visionária? É uma pessoa que ela não vê só um palmo na frente do seu nariz. Desculpa da minha expressão, da colocação. Não é aquele que os seus olhos alcançam só o presente momento aqui. Mas é um homem que consegue perceber o seu passado, ele consegue guardar do seu passado as decepções, os erros e frustrações. E no tempo presente ele também começa a observar que o cenário é preciso ser organizado para um tempo vindouro, um tempo de bênção, um tempo de prosperidade, um tempo de estabilidade. O homem visionário, ele não vive, ele não segue um parâmetro simples. Ele não segue simplesmente o raciocínio que se diz ser um raciocínio por vários documentários de pessoas que fazem aí as suas reflexões loucas, básicas, sem fundamento na verdade, que produz uma questão sem lógica. Mas o homem visionário, eu gosto sempre de conversar com algumas pessoas e diante do tempo da minha vida, durante o tempo que eu tenho vivido, já completando há poucos dias aí para me completar 43 anos de idade, eu fico observando minuciosamente, os tempos vão passando e os dias vão acrescentando, vão chegando para a gente, né? As experiências. E Paulo escrevendo, se não me falha a memória agora, Paulo escrevendo aos Romanos, né? Capítulo 5, ele diz que a tribulação gera a paciência gera a esperança, e a esperança gera experiência. Ou seja, um homem que vive uma luta, que passa por diversificadas lutas, tribulações, desafios. Muitos vivem por viver, mas não tiram aproveitos. Muitos passam por passar, mas não passam e param para tirar um tempo para fazer uma retrospectiva da sua vida própria, do dia a dia, do tempo que é necessário para uma escola de vida ou de aprendizado. O homem visionário, como eu comento com muitos homens que a gente hoje, o Senhor nos deu uma liberdade de ser amigo, conhecer, pessoas bem-sucedidas na vida, pessoas hoje que são dono
eu falo de pessoas que têm grandes posses. Você começa a observar que a fala deles e a experiência de vida deles veio do passado. Em um dado momento na sua vida, ele para ali um pouquinho e começa a observar que o cenário vai afunilar e ele precisa ter uma estabilidade futura. E aí ele começa a se tornar um homem visionário. É o que a Bíblia, o próprio Jesus está dizendo. Que ele precisa ser prudente. E toda a construção, e todo o âmbito das suas construções, dos alicerces da casa, precisa ser estudada minuciosamente. E a parábola que Jesus está contando aqui, Jesus diz assim: e o homem prudente fez a sua casa na rocha, ou seja, ele parou, ele planejou, ele arquitetou, ele tirou conselho de pessoas que poderiam ter, ou que teriam experiência para aquele tempo. Porque o seu investimento seria um investimento que não poderia ser estragado. Vou repetir para você entender. Que o seu investimento, o seu propósito e projeto não poderia ser jogado ao vento, espalhado pelas águas, destruída pela tempestade. E eu observo aqui que ele fez a casa sobre a rocha. Para quem mexe, para quem já mexeu, como eu conheço, e muitos aqui dentro desse canal conhecem, sabe disso. Que quando você vai fazer uma construção, seja ela de uma torre ou que seja prédio, conhecido mais como prédio, né? Nós chamamos de torre. O que eles fazem? Quais os primeiros pontos que eles começam? Eles começam um serviço chamado topografia. Eles vão ver o terreno, topografar o terreno, medir o terreno. Mas antes de qualquer coisa, eles vêm com um serviço chamado serviço de sondagem. Eles vão colocar uma sonda ali, perfurar aproximadamente 5 buracos, né? Sejam eles de curto, de buraco, seja ele fino, não seja ele aquele buracão já grande, não. Eles perfuram até chegar na rocha. E na rocha eles vão estudar a probabilidade se pode ou não ser construído um prédio ou uma residência naquele lugar. E aí são engenheiros, são arquitetos, são mestres de obras, são estudo, né? Gemólogos que estudam a área ali junto e diz, pode fazer, garantido, precisamos disso. Aí eles vêm para a caneta e faz a base certinha, quanto de cimento, quanto de cascalho, quanto de brita, quanto de tudo que vão gastar, qual a formalidade que precisa de ter, qual o maquinário certo para uso daquilo ali. Para quê? Para que tenha garantia do que está sendo feito. Ali está sendo envolvido, ali está sendo gasto
financeiro. Ali está tendo um investimento de alto nível, de alto relevo. Este é o homem prudente. O homem que não tem prudência, ele vai construir uma casa aonde? Na areia. Aí vem os embates, vem a chuva, o vento, a tempestade e lava, derruba tudo. Aí Jesus diz assim: a esse eu vou dar a ele o entendimento de loucura ou de insensato, que a Bíblia diz. Agora me empreste um pouquinho do seu raciocínio e eu vou encerrar aqui. Preste bem atenção no que o pastor Osório está pregando na tarde de hoje. Hoje, dia 12 de dezembro de 2022. O que a Bíblia, o que o próprio Jesus estava pregando e ensinando aqui, Jesus estava falando sobre a semelhança de um homem sem estrutura emocional. Jesus estava tratando das emoções ou do sentimento de um homem, de uma pessoa, a emoção de uma pessoa. Quando a pessoa se fundamentaliza, quando a pessoa tem a sua mente cauterizada por coisas maldosas, o que ele procede nos seus lábios também são maldoso e causa destruição. Mas o homem prudente e sábio, ele quer construir sempre ao seu redor. Quando se fala da construção, não se fala só da casa, da mansão, do prédio, da ponte, não. Quando se fala da construção, fala também do caráter. Fala também do sentimento. Fala também da sua origem. Olhe para mim, eu estou vindo em rede pública. Quais 3 vezes ao dia e todos os dias quais da semana para trazer algo interessante para cada um de vocês. Eu tenho família, eu tenho filhos, eu tenho pai, eu tenho mãe, eu tenho irmãos. Eu não estou aqui caído de paraquedas. Eu não sou influência de YouTube. Eu não estou aqui para influenciar pessoas para o YouTube. Não, eu não estou aqui para isso. Eu estou aqui para lhe trazer uma mensagem, um propósito, um projeto que precisam eles ser definido não denigrindo, destruindo a imagem e o caráter do pastor Osório. E deixa eu dizer algo que eu gostaria que você ficasse bastante tranquilo. Eu não sou louco, eu não sou nerso das situações que estão diversificadas em vários jornais, em várias redes públicas, comentários sobre o pastor Osório, denigrindo a sua imagem, falando o que acham e o que pensa, mas com muita propriedade. Osório José Lopes Júnior, CPF 851-544-23100, o RG 41-51-417, SSPGO, nasci no dia 4 de janeiro de 1980. Sou chamado Osório José Lopes Júnior. A minha cara é a mesma. Está aqui diante de vocês. Eu nunca arredei o pé. Não é por causa de alguns documentários
que o vento vem e bate, a água vem e sopra, porque a minha casa não foi construída em cima da areia. Eu não vim aqui nessa tarde provocar a ira, eu não vim aqui provocar a justiça, eu não vim aqui provocar aqueles que estão me ouvindo, não. Eu só preciso que vocês saibam de uma coisa. O dia em que nasci, o meu pai disse bem claro e bem objetivo: Osório José Lopes Júnior é homem, e eu sou homem até hoje. Eu nunca mudei o meu caráter de ser. Certo, Pastor Osório, os embates que estão enfrentando, isso não me derruba. Isso sabe o que está fazendo comigo? Está me dando musculatura, resiliência, para cada dia mais eu melhorar. Eu me sinto hoje como uma pedra preciosa que está na mão do ourives ou do gemólogo, sendo lapidada, que se chama Cristo Jesus. E quanto mais seja ela lapidada, mais valor ela vai ter. E quanto mais bonita ela for, mais para a vitrine ela vai. E para quanto mais a vitrine ela for, mais cobiçada ela fica. Então eu vou deixar uma notícia bem simples para os senhores. Fale bem ou fale mal, mas fale do pastor Osório. Eu não me preocupo. O propósito e o nosso projeto está de pé, pessoal. Tenham paz de espírito. Tenham tranquilidade, ninguém derrubou nada, ninguém tomou nada, ninguém vai perder nada. Esta é uma semana de vitória, Deus vai nos dar vitória, a mão do Senhor está estendida sobre a minha vida, sobre a vida de vocês aí onde quer que você esteja agora. Prepara o teu coração, prepara a tua alma. A nossa casa não está construída na areia e não é um canal simples de YouTube lá do outro lado do mundo que não tem fundamentalização de nada, de uma pessoa que nem sabe quem que é, que vai nos abalar aqui, que vai nos destruir aqui. Isso não nos embate. Isso aí, nós somos imbatíveis. Sabe por quê? Porque o sangue de Jesus Cristo e a nossa mente está coberta pelo sangue de Jesus. Em todas essas coisas, somos mais do que vencedor em Cristo Jesus. Deus que em Cristo te abençoe. Às 21 horas, o pastor Osório volta aqui novamente para conversar com vocês, para falar da palavra de Deus, para compartilhar o que está acontecendo e vivendo para os últimos minutos. Nós estamos naquele momento mais precioso e esperado. Nós estamos no momento de uma festa comemorativa, de uma festa de que o povo vai olhar e cantar o Salmo 126. Grandes coisas fez o Senhor por eles e por isto estão alegres. Amém? Deus em Cristo te abençoe. Um beijo no seu coração, um abraço apertadíssimo do pastor Osório, para você e toda a sua família. E o meu pedido é, se você ainda acredita na mão poderosa do Senhor, deixa o seu like aqui. Se você ainda acredita na palavra que o pastor Osório está inserido nos lábios do pastor Osório, para lhe transmitir, deixa um likezinho aqui, deixa aqui o seu comentário também, não tem problema, ok? E vamos pedir para as pessoas, amigos e irmãos que estão fora de Jerusalém, se inscreva aqui no nosso canal, ok? Um beijo mais uma vez para você e que Deus te abençoe. E às 21 nós estamos de volta, se Deus quiser.